Seja muito bem-vindo ao Buenos Aires com Gabi Casé Podcast. Esse é o podcast para você que quer viajar para Buenos Aires para visitar ou para morar. Eu sou Gabi Casé, sua condutora nessa viagem. Temporada do Medo. Episódio 8. Medo de terminar o namoro ou o casamento? Olá, tudo bem? Gabi Casé aqui para mais um episódio do nosso podcast, que é Buenos Aires com Gabi Casé, onde eu trato de vários assuntos pertinentes se você quiser vir para Buenos Aires. Tanto faz se é para morar, tanto faz se é para estudar, tanto faz se é para visitar, fazer turismo. Eu moro aqui em Buenos Aires e por isso eu falo bastante dessa cidade que me fisgou de uma tal forma. Eu sou tão apaixonada por esse lugar e é um lugar tão interessante, é um lugar que atrai gente do mundo todo. Porém, toda vez que a gente faz uma viagem, toda vez que a gente sai de casa, né, por assim dizer, simplesmente o fato de sairmos de casa gera medo, né? As pessoas, inclusive, podem ter até pânico, né? Existe essa doença, né, da síndrome do pânico e tudo mais, e sempre envolve com a saída de casa. Imagine uma saída para um outro país, seja para fazer turismo, seja para morar, que causa ainda mais ansiedade. Então, assim, independente de qualquer patologia, né, que você precise de tratamento, que é o caso que eu citei aqui da crise de pânico e tudo mais, eu não sou profissional da área de saúde, mas eu sei que essas coisas existem por causa de senso comum. No entanto, eu posso afirmar que essa ansiedade, esse medo natural que o ser humano tem de fazer algo novo é muito comum. E a minha função aqui, eu pelo menos me sinto qualificada para falar com você sobre alguns medos que eu conheço porque várias pessoas falam comigo sobre eles. Várias pessoas comentam no meu canal do YouTube, mandam mensagem. Eu tenho inúmeros alunos que também se abrem comigo. Pais de jovens também que falam comigo sobre os medos que eles mesmos têm e medos dos seus filhos. Eu também conheço os meus próprios medos, os medos da minha família, enfim, é um monte de coisa que acaba chegando em mim e aí eu faço uma curadoria interna e devolvo para você de uma forma organizada aqui no episódio. Você vê que a gente está no episódio número 8, que trata do medo de terminar o namoro ou o casamento. Eu devo citar aqui que no episódio 6, quando eu falei sobre medo de não aguentar saudades de quem se ama, eu já dei uma pincelada nesse assunto. Lá eu falei um pouco sobre isso porque é natural que você ame o seu namorado ou o seu marido ou a sua namorada e a sua esposa. Tanto faz, eu não faço a menor distinção de gênero, tá? Então isso aí para mim não interessa. O que eu tô falando aqui é de amor. E aí esse medo de hoje, né, que a gente está no episódio 8, trata de medo de terminar o namoro ou o casamento. Então ele é um pouco mais além do que eu citei no episódio 6. Eu acho que vale a pena a gente destrinchar esse medo, porque talvez você queira parar de ver o episódio agora, né? Porque talvez isso até é uma reação natural, você fale assim, isso não é para mim. Isso não é para mim porque eu não tenho medo nenhum, porque eu tenho certeza que o meu namoro é blindado. Eu tenho certeza que meu casamento resiste a qualquer coisa, então eu não tenho medo disso, eu não vou nem ver esse episódio. Bom, não deixa de ser uma estratégia, né? Você não pensar sobre um assunto é interessante, é uma maneira de evitar que esse assunto aconteça, desde que você realmente não pense mesmo, né? Porque se você pensar escondido, pensar internamente, aí você atrai muito mais. Eu não estou aqui querendo micar o namoro de ninguém, nem muito menos jogar água no casamento de qualquer outra pessoa. Não faz parte dos meus planos. Inclusive, eu sou casada e passei por essa mudança. Inclusive, vim na frente, meu marido veio 1 mês e tanto depois, quase 2 meses depois, e nós planejamos isso. Então, aí talvez comece uma grande distinção que há que ser feita entre casamento e namoro, né? Minha mãe dizia uma coisa para mim quando eu era mais nova e que acho que faz sentido até hoje. Ela dizia, minha filha, namoro se desgasta, casamento se constrói. E na época aquilo não fazia muito sentido para mim, eu não tinha o parâmetro do casamento, né? Eu só tinha o parâmetro de namoro, eu comecei a namorar muito cedo e
eu achava que não, que o namoro se construía, inclusive ele se construía até chegar a data do casamento, né? E depois que eu me casei, eu percebi que realmente a grande construção vem com o casamento, com o dia a dia, com a parceria. Eu posso citar aqui a minha parceria com o Cazé, que é meu marido há mais de 16 anos, e todo dia a gente constrói uma coisa nova. E isso sim fortalece nossos laços. Dizendo isso, eu posso exemplificar que eu conheço vários casais que, em termos de projeção para o futuro, estabeleceram dentro de uma combinação entre eles que seria interessante uma parte do casal viajar para a Argentina para realizar um propósito, enquanto a outra parte do casal ficaria no Brasil dando retaguarda. Então é comum, eu já vi vários casais fazerem isso, tá? Não foram 1, nem 2, nem 3, não, mais de 10. E de maneira geral, alguns se saíram muito bem. Então eu não saberia dizer essa estatística, até porque o meu foco de estudo teria que ser muito maior do que 10 casais, mas eu já vi dando certo e já vi dando errado. Então eu vou te contar um pouco dessa história. É comum que o marido fique no Brasil e envie a mulher para a Argentina, né? Porque essa mulher vai estudar medicina. Normalmente é isso. Eu já vi também a esposa ficar no Brasil e enviar a esposa para estudar na Argentina. Isso é muito comum. Entre duas mulheres é mais comum do que entre um homem e uma mulher. Já vi várias. Aí elas vão estudar medicina. Normalmente é medicina, eu nunca vi de outra forma, tá? Talvez poderia ser, né? Porque aqui na Argentina tem tantas áreas de interesse, né? Na parte acadêmica, cinema, por exemplo, é uma área fortíssima aqui na Argentina, mas todos os brasileiros que eu conheço que fizeram esse tipo de acordo com os seus parceiros sempre foi para estudar medicina. E aí faz sentido realmente, né? Porque a carreira de medicina é uma carreira que exige muita dedicação, o casamento que suporta esse tipo de combinação é um casamento já experimentado, onde as partes se apoiam mutuamente, existe uma confiança, né, em relação à fidelidade, em relação à monogamia, ou talvez exista uma combinação completamente diferente. Talvez essa combinação não se baseie na monogamia, e sim num casamento aberto, que também existe, e eu também já presenciei com os meus alunos. Então, esse assunto é muito individual. O que eu sei é que dentro de uma instituição como o casamento, né, que tem uma visão massachá, como a gente fala aqui, né, uma visão mais para frente do objetivo, a pessoa não, eu estou investindo, a pessoa vai se tornar médico, vai voltar para o Brasil, vai ganhar bem. Normalmente o raciocínio é esse, é quase que um investimento financeiro que tem uma carga emocional importante e uma confiança mútua. E aí, dá certo ou não dá certo? Termina ou não termina esse casamento? A faculdade de medicina aqui dura mais que 5 anos. Mesmo você adiantando uma parte online ou adiantando uma parte no Brasil, como algumas faculdades conseguem, né, fazer a primeiro ano, né, no Brasil, ou então você pode fazer online, né, mas é melhor estando sempre na Argentina para fazer prova, enfim. A faculdade sempre dura mais que 5 anos, né? Se você vier revalidar seu diploma de uma outra faculdade que você já tenha se graduado e queira diminuir esse tempo de medicina, no caso se você já for enfermeiro ou se você já estudou fisioterapia, enfim, qualquer área ligada a biomédicas, mesmo assim não é rápido, porque você precisa fazer as matérias que faltam. E isso te leva pelo menos 2 anos para você conseguir revalidar um diploma brasileiro aqui na Argentina e conquistar um diploma como de medicina. E eu sugiro sempre que você faça isso pela Universidade de Buenos Aires, que é a UBA, que é uma das universidades mais reconhecidas do mundo. É gratuita, não tem vestibular, é uma maravilha. E eu tenho um monte de conteúdo sobre isso lá no meu canal do YouTube, né? Então você dá uma olhada, inclusive eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a playlist que fala sobre estudar medicina na UBA. Aliás, eu vou deixar na descrição desse podcast também o episódio que eu mencionei, que é o episódio 6, Medo de Sentir Saudade de Quem Se Ama. Bom, eu ia dizendo então dos casais, né?
os casais que estão numa relação de casamento, onde o comprometimento é maior do que o namoro. Vamos combinar que casamento tem um comprometimento maior do que o namoro? Porque se a gente partir dessa premissa, faz sentido o que eu estou falando. Não há que se pensar que o namoro tenha a mesma força, o mesmo comprometimento das partes do que o casamento, né? E também não me interessa se esse casamento é civil, se esse casamento ele é uma convivência. Essa parte jurídica para mim não é importante. O mais importante, como eu já falei algumas vezes até aqui com você hoje, é o comprometimento das partes. E aí, sabe o que normalmente acontece, o que eu tenho visto, né, pelo menos, não é a descumprir o combinado, não. Porque o combinado é esse, né? Um vai na frente, eu fico aqui, eu te mando dinheiro, eu te dou apoio e a gente se ama, se respeita e mantém a fidelidade ou não, né? Desde que a pessoa combine. O que eu vejo, sim, acontecer, e veja se faz sentido para vocês que eu vou falar, o que eu vejo acontecer é uma quebra de interesse, não uma quebra do combinado. O combinado é o mesmo, tá ali. A paixão se mantém acesa, a pessoa vem de tanto em tanto tempo, tudo isso está planejado. Mas o que pode acontecer, e que de fato às vezes acontece, é uma quebra de interesse. Por quê? A pessoa que está se instruindo, ou seja, aquela que voltou a estudar, a cabeça dela muda. Ela passa a ter outros interesses, ela passa a querer conhecer outras coisas. Ela não só conhece outras pessoas, mas ela conhece outros assuntos, ela abre a cabeça. Ela passa a ter uma vida muito mais completa, uma vida muito mais com sentido, com um propósito, diferente daquele que ela tinha antes, quando estava somente numa relação romântica. Ela tem uma relação romântica para administrar, a distância, que já é um item complicador desse relacionamento, e ainda por cima ela tem um input de interesses novos. E aí o que acontece? Se o casal está nesse patamar e um dos elementos do casal se coloca num patamar acima, começa a existir um desequilíbrio desse relacionamento, um desequilíbrio nessa relação entre duas pessoas. Então, uma pessoa passa a se tornar mais interessante do que a outra. Então, o questionamento aí é o seguinte: o meu parceiro está no mesmo nível intelectual que eu tenho? Nós podemos continuar crescendo juntos? Será que eu também não deveria incentivá-lo a também buscar mais conhecimento para que a gente cresça juntos de mão dadas e conquiste o mundo? Esse é o espírito, porque se um fica para trás, depois não tem conexão. É isso que normalmente acontece. E aí é natural que apareça uma outra pessoa. Mas percebe que isso é uma consequência? Não é nada planejado, não é nada maquiavélico, não é nada que a pessoa possa, às vezes, até prever. Talvez isso seja um medo inconsciente, né? Você já pensando tudo isso sem se dar conta que é isso mesmo. Então, eu sei que esse assunto é complexo, então vale a pena você refletir. Vale a pena perguntar para si mesmo, vale a pena ter uma conversa franca com a outra pessoa antes de tomar uma decisão como essa, de se mudar do país para fazer um plano que é de longo prazo, de médio a longo prazo no mínimo, né? E não ser inocente de falar assim, não, eu vou e tá tudo bem. Não é bem assim. É complicado mesmo, não quer dizer que não tenha que ser feito, pode ser feito sim, mas deve ser conversado, destrinchado. Eu sou uma pessoa mais racional, eu botaria inclusive numa matriz SWOT, né? Que você bota ali em 4 quadrantes e vê o que pode acontecer de bom e de muito ruim, né? Então você vai analisando ali os cenários possíveis do que pode acontecer. E isso é uma técnica de administração, mas que você pode usar em qualquer área da sua vida. Procura aí, eu vou deixar o nome aqui da matriz na descrição desse podcast para que você, quem sabe, faça um estudo desse jeito, né? Vale a pena, é bem legal. Bom, isto posto, agora eu vou falar um pouco sobre namoro, né? Eu acho que namoro é mais complicado do que qualquer coisa,
porque não existe uma lei escrita de que namoro é para jovens e casamento é para adultos, até porque seria um absurdo, né? Tanta gente namora mais velha e tantos jovens se casam até precocemente. Mas, de uma maneira geral, se você colocar numa linha do tempo desse jeito, que o namoro é para quem está mais novo, né? E quem vem casado provavelmente já é mais adulto. Se você pensar por essa base assim mais generalista, o namoro é o mais complicado de tudo, porque nesse cenário, né, que eu acabei de colocar aqui para você, a pessoa, além de estar num relacionamento de namoro, que é um relacionamento mais frágil, ainda por cima é jovem. Então, assim, eu vou dizer que tem tudo contra, né? Tem tudo contra. É muito arriscado que esse namoro termine mesmo, né? Eu cheguei a falar isso no episódio 6 que eu mencionei. E quais são os prós e os contras desse namoro terminar? Gente, a probabilidade de terminar é tão grande, eu não tô querendo, juro por Deus que eu não tô querendo jogar praga no seu namoro, não. Por que eu faria isso, né? Mas assim, é muito provável. São dois jovens em países diferentes, com todas as atrações possíveis ao seu alcance, né? Não só aquilo que acontece de você realmente se interessar por assuntos novos e crescer, mas realmente pessoas diferentes, programas diferentes, uma cultura nova que se abre pela frente. Então, e fora o ambiente, né? A faculdade é um ambiente muito propício para você conhecer aquela pessoa que provavelmente você vai se casar. Então, isso que eu estou falando não é porque eu acho isso, não. Muito embora eu tenha experiência nesse assunto, eu tenho 48 anos, já fiz faculdade, já mudei de país, já me casei, já me separei, já casei de novo, mas não sou eu que estou te contando isso. Eu estou falando isso baseado na experiência que eu tenho de mais de 2.000 alunos que já passaram pela minha mão. Pessoas com quem eu realmente tenho contato, porque eu tenho contato com cada um dos meus alunos. Muito embora eles tenham todo esse processo online, em aulas gravadas, nós temos momentos de reunião, de chamada em vídeo, nós nos conhecemos pessoalmente muitas vezes, enfim. E as pessoas comentam no meu canal, mesmo pessoas que não são meus alunos. Então, inclusive, eu gostaria aqui de jogar para você essa proposta. Te interessa que eu faça uma entrevista com pessoas que passaram por isso? Eu posso chamar, eventualmente, algum aluno meu, alguma pessoa que eu conheça, que esteja aqui na Argentina, aqui no estúdio, para fazer uma entrevista nesse podcast e eu ter, de repente, uma temporada de entrevistas, onde uma delas seria justamente falando sobre o relacionamento à distância. Pessoas que conseguiram passar por esse desafio e pessoas que não conseguiram e por que não. Eu acho que eu consigo pessoas dispostas a falar sobre isso, mas antes eu preciso saber se você gostaria. Então comenta aqui, por favor, se você gostaria que eu fizesse alguma entrevista sobre esse assunto. Eu acho que pode ser de bastante importância e um tema muito relevante, se você, por acaso, tem medo de que isso aconteça com você. Gostou? Muito bem, então agora me resta dizer o seguinte: o medo paralisa, então você deve refletir por que você deve ir adiante, né? Para você não ficar paralisado. E aí decidir se você vai enfrentar aquele medo ou não. É muito mais importante conversar sobre o medo do que sentar sobre ele. E se você acredita que o relacionamento que você tem com outra pessoa é a coisa mais importante da sua vida, pense duas vezes, porque a coisa mais importante da sua vida é você mesmo. E quanto mais você se fortalecer, quanto mais você acreditar em você mesmo, quanto mais você se instruir, quanto mais vida você tiver, mais interessante você vai estar, inclusive, para o outro, que é mesmo o seu marido, o seu namorado, ou seja lá quem for que você for conhecer na sua vida, no Brasil, na Argentina, no mundo inteiro. Então, essa é a minha mensagem para você. Adoro estar aqui com você. Todo sábado tem episódio novo aqui no meu podcast, nessa temporada do medo. Não deixe de enviar também que medo mais profundo você tem, que eu sempre posso responder por aqui. Um beijo e até a próxima.